começo dizendo que eu sou de uma família da classe trabalhadora. Meu pai começou a trabalhar com 16 anos numa autopeças que tinha na esquina da casa da minha avó. Minha mãe, ela trabalhou como empregada doméstica desde adolescente, morou em São Paulo, inclusive acompanhando uma família, cuidando de crianças. E eu nasci quando meus pais eram muito jovens ainda. Minha mãe tinha 19 anos, meu pai 20, e a gente, logo que eles se casam e que eu nasço, a minha família vai morar com a minha avó paterna e logo consegue uma casa popular na periferia da cidade. É periferia, mas é uma cidade pequena. Eu sou de Monte Azul Paulista, é uma cidade que hoje tem 19.000 habitantes. Quando eu saí de lá tinha um pouco mais. Não havia até então na minha família ninguém que tivesse cursado o ensino superior. E eu tenho uma tia, que é a irmã mais nova do meu pai, que foi quem desbravou esse caminho, porque com 27 anos ela decide fazer faculdade, e aí ela contrariou a família toda, que entendia que ela devia cuidar da minha avó. Então aquele papel de onde está a mulher, né, na nossa sociedade, e ela peitou isso e foi para Bauru, fez Unesp, e ela sempre foi para mim uma referência, né. Então, a partir dessa experiência da minha tia, eu entendo que eu posso também chegar nesse lugar, mas os trajetos não são nunca muito simples, né. Então meu pai trabalhava nessa autopeças e no plano Collor, com a abertura do mercado, essa loja fechou, ele ficou desempregado. Eu tinha 15 anos, estava começando o ensino médio, e eu decidi que eu precisava trabalhar, porque a gente estava em uma situação de crise, uma família da classe trabalhadora que vive do salário mensal, e vou então procurar emprego. E aí eu tenho uma outra tia professora, que foi minha professora inclusive, nos primeiros anos da minha vida escolar, que me chama e me fala que eu não posso fazer isso, porque eu tenho potencial e eu não posso deixar de estudar ou simplesmente estudar no período noturno para trabalhar. E aí eu entendi o que ela me aconselhou e consegui um emprego em meio período. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Eu trabalhei num salão de cabeleireira e eu até hoje falo que a minha primeira profissão é cabeleireira, porque é algo que eu aprendi, que eu gosto muito de fazer. E fiz esse trabalho, então, enquanto cursava o primeiro e o segundo colegial. E sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de ler. E ter passado por essa experiência, eu acho que foi importante também na minha trajetória até a graduação, porque ali eu percebi que eu precisava de um status social maior, porque eu não me sentia respeitada naquele espaço, né, uma cidade muito pequena, com uma desigualdade social muito grande. O salão de beleza que eu trabalhava era o salão da elite. Então eu não me sentia respeitada e entendia que a educação era o meio que eu tinha para ter uma posição melhor na sociedade, né. E aí a minha tia, que foi para a Unesp fazer faculdade, se oferece para me ajudar a conseguir uma bolsa de estudos quando eu estava no terceiro colegial. Eu prestei algumas provas ali em colégios nas cidades vizinhas, porque não tinha colégio particular em Monte Azul, e a minha tia consegue para mim uma bolsa integral num colégio particular em Bauru. Ela ofereceu para esse colégio uma prestação de serviços na área dela, ela é designer, e com isso eu consegui acesso a um terceiro colegial que me desse condição competitiva para prestar o vestibular. Me mudei para Bauru e fui morar com a minha tia na República. E para custear as despesas mensais de estar nesse lugar, eu fazia faxina na República de final de semana e estudava de segunda a sexta no colégio.
E era um colégio que tinha um sistema de apostilas que, na verdade, o terceiro colegial era o material do cursinho. Isso para mim foi uma novidade, porque na escola pública faltava ainda um conteúdo que eu veria no terceiro colegial. Então fui para Bauru e fiz ali um intensivo de revisão de conteúdo, estudei muito, porque eu entendia que era a oportunidade que eu tinha para entrar na universidade. Eu queria fazer medicina, ainda com essa ideia de que eu precisava de um status social que me colocasse num lugar muito próximo daquelas pessoas com quem eu convivi quando eu trabalhei, e porque sempre gostei da área de saúde. E a minha tia sempre dizia: medicina é muito competitivo, você precisa abrir o seu olhar. E aí eu me inscrevi no vestibular, foi o primeiro ano que a UFSCar deixou de fazer o ingresso pela FUVEST, fez o vestibular próprio, e aí eu escolhi o curso de fisioterapia, muito incentivada pela minha tia, que conhecia um pouco do curso aqui, e por uma palestra que eu assisti na TV Cultura, do Cliquet. O Cliquet trabalha com reabilitação neurológica, inclusive atuou por um tempo aqui na USP São Carlos, e eu fiquei encantada com a área de neuro e prestei fisioterapia, prestei farmácia na USP em Ribeirão e medicina em vários outros lugares. E em um primeiro momento, nas primeiras chamadas, eu não fui chamada. A concorrência do curso de fisioterapia em 99, quando eu prestei para entrar em 2000, era muito alta, eram 69 candidatos por vaga, e eu fiquei na posição 108. E a lista saiu com 40 convocados e 10 na lista de espera, porque era o número chamado nas edições anteriores feitas pela FUVEST. Bom, não tendo sido aprovada, enfiei a viola no saco e fui pedir uma bolsa de estudos no mesmo colégio para fazer cursinho. Comecei o cursinho e em uma semana de aula eu já estava absolutamente entediada porque sabia aquele conteúdo, né? E recebi um telegrama da UFSCar, que chegou na República, meu primo também morava nessa República, e meu primo me liga, estou no colégio estudando, porque eu ficava o dia todo, e ele me liga, fala que tem uma notícia boa e uma ruim para me dar. Aí eu pedi a ruim primeiro, ele falou: a ruim é que você vai precisar arrumar suas coisas e voltar para casa. Eu falei: tá, mas e a boa? A boa é que você foi chamada para a UFSCar. E eu tinha uma insegurança em relação ao curso, mas aquele tédio que o cursinho me deu não me deixou dúvidas de que eu precisava tentar, eu precisava vir, saber como seria, conhecer o curso e tomar a decisão, né. E nesse dia, tinha um professor de biologia no cursinho, o Vidal, que é de São Carlos, que estudou na UFSCar e que me contou tudo da universidade, falou até que a Avenida São Carlos era uma aberração, porque era uma avenida de uma via só, né. E eu lembro disso até hoje. E eu vim para cá, já num momento tardio, porque já tinha um mês de aula, então a gente brincava que era o telebicho, e eu vim, procurar lugar para ficar, saber como a universidade, funcionava, porque eu também tinha noção de que, me manter em São Carlos para minha família seria um desafio, mas meus pais estavam muito, imbuídos da intenção de me apoiar. Essa minha tia, que também me ajudou muito, também, então ela sempre disse: "Não, vai, a gente vê o que o que fazer. As universidades costumam ter bolsas e a gente encontra caminhos para você, ficar lá, vamos aplicar para moradia", e foi assim que eu cheguei em São Carlos. Eu acho que era março de 2000, final de março de 2000, na semana de provas. A gente já estava tendo provas no curso e eu vim conhecer o curso de fisioterapia, me apaixonei na primeira semana. Tem uma coisa muito legal no curso de fisioterapia que no primeiro ano os estudantes vão acompanhar os estágios, e aí você vivencia o que é ser fisioterapeuta. Então, de cara, eu me apaixonei e tive certeza que os caminhos me levaram para um curso que
preencheria aquilo que eu imaginava de uma vida profissional, sem eu necessariamente saber.